Quero convidá-los a abrir mais uma vez Tiago, capítulo 4. Quero ler com vocês a partir do versículo 7. Vamos lá, abriu a palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Esta é a afirmação de Tiago para as nossas vidas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos muito amados, pessoas de Deus, pessoas queridas, pessoas que nos ouvem, pessoas que louvam com a gente, que exaltam o santo e bendito nome de Deus, eu quero falar para você o seguinte: nós somos chamados por Deus para fazer uma obra, independentemente de título. Já falei a respeito disso aqui algumas vezes. Os títulos que as pessoas possuem não as fazem especiais diante de Deus. Os títulos que as pessoas carregam em seus diplomas nas paredes, em seus anéis nos dedos, enfim, isso não as fazem especiais diante de Deus. Me refiro a títulos eclesiais, títulos dados pela igreja, não as fazem especial. A pessoa pode ser apóstolo, bispo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, seja qual for outra designação que a vossa denominação dê, isso não o faz especial diante de Deus. Não o faz. Lamentavelmente, os homens têm o costume de olhar para estas pessoas e vê-los como se fossem pessoas especiais. Oh, Elias Oliveira, oh, Elias Oliveira. E as pessoas tendem a me chamar de Senhor. O Senhor Elias Oliveira. Só porque eu tenho um PR na frente do meu nome, eu quero dizer para você que isso não é sinal de ser especial diante de Deus, não, de forma alguma. Essas coisas pouco valor têm para Deus, pouco valor. O homem sim, o homem gosta desses títulos, o homem gosta dessas situações, tanto aqueles que os carregam como aqueles que têm acesso a essas pessoas. As pessoas gostam, não é? Se colocarem ali 3, 4 pessoas e uma daquelas pessoas forem pastor e os outros forem diáconos, a atenção das pessoas serão direcionadas ao pastor, porque o pastor é pastor, o diácono é diácono. E se houver um apóstolo, um bispo, que aparentemente a patente é mais alta, as pessoas também voltam-se mais para aquelas pessoas. Quanto mais patente, quanto mais aparentemente a pessoa tem um título superior ao outro, isso que chama a atenção das pessoas. Mas eu quero afirmar para você, meu irmão, que isto para Deus não tem valor nenhum. Porque você que é servo do Senhor, a autoridade que Deus concede a você é a mesma que concede ao pastor, concede ao apóstolo. Com certeza, meu irmão, com certeza. A autoridade é a mesma. Talvez você esteja agindo em situações diferentes, você atua em áreas diferentes do pastor, em áreas diferentes do apóstolo, são campos de atuações diferentes, mas o poder, a autoridade, a unção, essa é o Senhor que nos dá, e Ele nos dá não porque eu tenho um título, não porque você tem um título, mas porque você é fiel, porque você é santo, porque você é puro e porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Este é o nosso diploma, esse é o nosso diploma, que todos devemos ter na parede, mas na parede do coração, o diploma que atesta: este coração é cheio do Espírito Santo de Deus, este coração é repleto do Espírito Santo de Deus, este coração tem a unção do Espírito Santo de Deus. O diploma deve estar dentro da parede do nosso coração, cravado ali com pregos, para nós não nos esquecermos que somos totalmente dependentes de Deus em todas as áreas, que nós estamos aqui com uma missão, a missão de fazermos a obra de Deus, desempenharmos o chamado do Senhor, nos envolvermos na obra do Pai, sem nos importarmos com títulos, sem nos importarmos com missionamentos, sem nos importarmos se a igreja nos enviou, se o ministério enviou, enfim, mas
É nossa obrigação responder diante de Deus com as nossas mãos limpas, estarmos com as nossas mãos limpas diante do Senhor, como a sua palavra, a palavra de obediência, principalmente a palavra de obediência ao Senhor em todos os aspectos, porque quando nós obedecemos a Deus de uma forma generalizada, nós somos cheios do Espírito Santo, temos a unção dele em nossas vidas, temos o poder para falar, temos o poder para pregar, porque a base da nossa vida é a obediência. Obediência a Deus é fundamental na vida, da nossa existência. Se você se diz servo de Deus, presta atenção, se você se diz servo de Deus, mas se você vive uma vidinha pecaminosa, uma vidinha pobre de Deus, uma vidinha pobre espiritualmente falando, aquela vidinha mesquinha, básica, mas básica para o mal, básica para o ruim, aquela vidinha, Elias Oliveira, mas eu vou na igreja, não sei o quê, não sei, etc. Eu ouço a Rádio Vivos, eu vejo na TV, Elias Oliveira, eu faço a minha parte. Eu quero chamar a tua atenção para que você reflita. Será que tens feito realmente a tua parte nessa história? Será que você tem desempenhado verdadeiramente aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Será que você tem desempenhado com prazer, alegria, satisfação, gozo o chamado de Deus para a tua existência? Aí você fala, mas Elias Oliveira, nunca apareceu diante de mim um apóstolo, nunca apareceu diante de mim um pastor, um profeta para dizer: filho meu, eu estou te chamando para o ministério e de pregar o evangelho. Elias Oliveira, nunca ouvi essa profecia na minha vida, nunca apareceu um profeta, e olha que eu fico ali, quando tem um profeta na igreja, eu fico ali clamando: Deus fala comigo, Deus fala comigo, fala para esse profeta dizer para eu ir pregar o evangelho, para esse profeta me chamar para a obra, fala Deus comigo através desse profeta. Irmão, você está tentando Deus, porque nós já somos chamados, comissionados, nós já somos enviados por Deus para pregar o evangelho, e essa comissão, ela está na palavra: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma comissão direta para você, voltada para você, palavra do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós não queremos entender o chamado de Deus. Nós não conseguimos também, alguns não conseguem, uns não querem entender, outros não conseguem entender o chamado de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque muitas vezes você está com os teus ouvidos fechados para Deus. Mas fechados não pela carne, fechados pelo inimigo, fechado por um espírito de engano, por um espírito de dúvida, por um espírito de acusação, uma diversidade de espíritos imundos que te cerca, que te envolve e fecha os teus ouvidos. E você já lê a palavra, mas você não consegue assimilar a palavra como verdade de Deus. Você precisa que um homem se levante e que um homem fale. Eu quero falar para você que o Senhor diz de forma clara para ti: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Eis o primeiro mandamento nesse texto, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeição a Deus, isso é a base da nossa caminhada. Sujeição a Deus é a base para nós ouvirmos a sua voz e atendermos o seu chamado. Sujeitai-vos a Deus. Irmãos, quantas pessoas estão sujeitando as mais diversas doutrinas, os mais diversos costumes, as mais diversas práticas, porém não sujeitam-se a Deus? Quantas pessoas acham que não precisam sujeitar-se a Deus, porque a vida que desenvolve já é o suficiente? Há aqueles que são tipo assim: eu sou mais eu já faço isso. Eu tenho uns camaradas que chegam na igreja, irmãos, vez ou outra aparece isso, as pessoas chegam na igreja e falam: porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz não sei o que, eu preguei na China, preguei na Holanda, preguei no Brasil, preguei para não sei quem, enfim, é como se fosse necessário mostrar
todo um currículo como pregador de Deus. É como se fosse necessário mostrar tudo aquilo para que os ouvintes consigam ver e enxergar nesta pessoa alguém enviado por Deus. Eu quero falar para você, meu querido, nós precisamos sim sujeitar-nos a Deus em todos os aspectos, sem nos preocuparmos em passar um currículo para as pessoas, porque aquilo que somos é feito por Deus. O que somos é Deus que nos faz ser. Quando você é uma pessoa sujeita, voltada, cheia do Espírito Santo de Deus, na unção do Espírito, você é o teu próprio currículo, porque você vai falar na autoridade do Espírito, você vai falar no poder, na unção do Espírito Santo de Deus. E as pessoas vão de sentir que a tua palavra não são meras palavras vazias. Tempos atrás chegou na igreja na qual eu congrego um pastor lá do Rio de Janeiro. Não vou citar o nome do camarada porque não convém. E esse pastorzinho subiu no púlpito e primeiro ele expôs o currículo dele. Que ele tinha pregado não sei quem, tinha ido não sei onde, pregou em Israel, pregou em alguns países da Europa, pregou nos Estados Unidos, etc. Enfim. Uma pessoa com currículo de pregador internacional. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Eu sou um pregador internacional. E eu fui ouvir o pregador. Esse camarada falou 40 minutos. Quase uma hora. 40, 45 minutos. Gente, não falou porque veio. Não falou porque estava ali. E não falou nada por nada. Não falou nada por nada. As palavras vazias que não edificou ninguém. Palavras vazias que não trouxe a vida de Cristo Jesus para ninguém. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas conhecem a palavra, mas não estão sujeitas a Deus. Conhecem a palavra, mas não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Pode até ir, vai na China, prega o Evangelho. Pregar é muito fácil. Pregar é muito fácil. Você pode convocar uma dessas pessoas que são boas em oratória, passar ali os textos básicos para uma pessoa, passar um sermão para ela vai pregar e vai fazer toda uma plateia chorar, sem o mover do Espírito Santo de Deus. É muito fácil pregar, mas nós precisamos estar sujeitos ao Espírito de Deus, porque quando nós estamos sujeitos ao Espírito de Deus, aquilo que nós falamos, além de ter a base na palavra, de estar alicerçado na palavra, aquilo entra no coração, aquilo toca no coração, e aquilo nos faz entender que o Senhor está falando com a gente. Aquilo nos alimenta, nos enche o coração de prazer, de alegria, de satisfação. Há uma ideia um pouco deturpada que toda pregação precisa ser só alegria, só alegria, só alegria. Todo mundo tem que sorrir, tem que ficar feliz, tem que ficar saltitante no final do sermão. Eu quero falar para vocês, meus amados, que a palavra de Deus precisa alcançar o seu objetivo. Há momentos que o objetivo é trazer alegria ao povo, trazer alegria à igreja. Mas há momentos que é correção, é chicote, há momentos em que você precisa falar na autoridade da palavra, mostrar a palavra de uma forma clara, de uma forma incisiva, e isso traz nos corações a atenção para com as coisas santas, uma reflexão da vida. Vocês estão vivenciando Deus realmente, vocês estão vivendo Deus conforme a palavra, e isso é que nós precisamos fazer, meus amados. É colocar nossa vida na disposição do Espírito, tá sujeitos ao Espírito, sujeitos a Deus, submissos ao Senhor, para que Ele possa nos mover segundo aquilo que é necessário para cada povo, para cada lugar. Deus nos chamou para que a cada minuto, a cada segundo estejamos sujeitos a Ele e prontos para ouvir a voz do Espírito Santo que fala segundo a necessidade de cada povo que ouve. Assim é a palavra. Nós não podemos ser pastores e pregadores de 5, 6 sermões. Não pode. Você tem que pregar segundo a necessidade. Estar em comunhão com Deus, sujeito a Deus, e o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. E quando você sujeita-se ao Senhor, quando você está nessa comunhão com Deus, a Bíblia nos diz, o Pai nos diz, que devemos resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Amados, não há ministério, não há pregador, não há evangelista, não existe crente que esteja isento do ataque maligno. Não existe crente. Não existe. Todos os crentes, sejam eles da linha de frente ou aqueles que estão aparentemente na retaguarda. O exército, nós temos diversas ocupações no exército. Uns que vão mais na frente, os que estão no meio, os que estão mais atrás. Enfim, não importa o seu lugar. Todos esses, com certeza, são alvos do ataque do maligno. São alvos das investidas do diabo. E as investidas do diabo, elas se manifestam de diversas formas. Elas se materializam de diversas formas. E nós precisamos estar atentos como pessoas que fazemos a obra do Senhor. Atentos e sujeitos ao Espírito Santo de Deus, para entendermos, possuirmos o discernimento, para que, quando o maligno nos atacar numa área, estejamos prontos para levantar a nossa voz e contra-atacá-lo, proibindo de tocar em nossas almas, proibindo de agir contra as nossas vidas, proibindo de tocar no nosso ministério. Há muitos irmãos que estão na linha de frente, são pastores, estão aí sofrendo porque o ataque do maligno é muito intenso, é forte demais. Mas eu quero dizer para você, esteja atento, porque isto é comum. Todos aqueles que estão na linha de frente, todos aqueles que estão na pregação do Evangelho, todo servo de Deus verdadeiro, há de sofrer o ataque do maligno. Ele virá, e ele tentará tocar nas nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos, porque o Senhor já dizia, e já deixou claro na sua palavra, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O ataque está forte, resista o diabo, contra-ataque. O maligno levantou-se contra você, levante-se contra ele. O maligno está atrapalhando a tua vida espiritual, faça mais, jejue mais, ore mais, busque mais, coma mais a palavra, envolva-se mais. Isso é o contra-ataque, meu amado, é resistir o diabo. E quando nós batemos de frente com ele, quem submete-se a nós é o diabo. É o diabo. O Senhor já nos diz na sua palavra que nós precisamos pisar sobre a cabeça do maligno. Talvez não nessas palavras, mas nós precisamos colocar o diabo debaixo de nossos pés. É isto que o Senhor quer que você faça. Isso, em outras palavras, não é brincar com o maligno. Em outras palavras, colocar Satanás sob os pés não é brincar, não é achar que você, não sei o que, algumas pessoas até fazem a título de brincadeira. Não, isso é muito sério, irmãos. Quando a Bíblia nos diz que devemos pisar sobre o maligno, isso é com seriedade, e esse pisar é na autoridade do Espírito Santo de Deus. É você levantar-se contra ele, é você enfrentá-lo, é você bater de frente contra ele, é você passar sobre ele, mas não por brincadeira, não de forma assim, sei lá como, descompromissada, não, de forma alguma. É você enfrentar o maligno, firme na palavra, cheio do Senhor, envolvido com o Todo-Poderoso. E quando você assim o faz, o Senhor vem, honra a tua fé, honra o teu ministério e traz o refrigério que você precisa, traz a paz que você precisa. Mas lembre-se, as investidas do maligno não ficam restritas. Logo, logo ele levanta novamente, logo, logo ele se prepara, ele se reorganiza. Ele reorganiza os seus contra-ataques e volta contra você. É por isso, irmãos, que a palavra nos diz que purificai as mãos. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre você pode entender como hipócrita. E vós que sois hipócrita, limpai o coração. Está vendo a recomendação de Deus? O Senhor nos diz que devemos ser pessoas limpas, purificadas, lavadas, não hipócritas. Por que hipócritas? Porque tem muito pregador pregando e não vivendo a sua palavra. Prega, mas não vive o que prega. Fala, mas não cumpre o que fala. São pessoas que vivem de mãos dadas com o mundo, vivem segundo a carne, segundo a vontade dessa vida, mas anda por aí pregando, falando, não terão autoridade diante do Senhor.
estes não conseguem resistir o diabo vem e passa como um trator sobre eles. Aí vem os problemas, as dificuldades, vem o desespero na vida, vem as atribulações, vem os problemas, só problemas, desespero. Oh, Senhor! Sabe o que é isso, irmãos? Faça uma reflexão, faça. É provável que você esteja em pecado, que você não esteja com suas mãos devidamente purificadas, limpas, lavadas, ou que você talvez esteja vivendo uma hipocrisia na tua existência. Lembre-se disso. Nós precisamos preparar-nos para fazermos a obra do Senhor, estarmos prontos para vencermos o maligno. E só é possível vencer o diabo, e só é possível passar sobre ele quando há santidade, quando há pureza, quando há o mover do Espírito, quando há a presença do Espírito Santo na vida, quando a pessoa é cheia de Deus, cheia da graça, que vive segundo os rudimentos de Deus para a sua existência. São pessoas que se enquadram na verdade do Senhor, as vivenciam na prática, não na teoria. Viver o Evangelho na teoria é bom demais, é bom, mas o Evangelho é para ser vivido no dia a dia, na prática. E para que você tenha vitória na tua vida diária, só mesmo sujeitando-se a Deus, submetendo-se a Deus, deixando o Senhor dirigir a tua existência, falando para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor, sou apenas um instrumento teu, sou apenas um instrumento, leva-me, dirija-me, coloca-me onde tu queres, faça comigo o que tu queres. Mas é preciso falar isto e não ser hipócrita, precisa falar de dentro do coração. Essa palavra precisa sair de dentro do coração. Esse dar-se para Deus precisa ser verdadeiro, real, precisa ser um dar-se que o Senhor consiga ver a verdade dentro do teu coração. Porque o homem, irmãos, vale ressaltar, está muito acostumado a mentir. É possível enganar o próximo. E muitas vezes estão tão habituados a essa vidinha meio aparente, essa vidinha de aparência, que pensam que Deus não sonda o coração, que Deus não vê o que está lá dentro, no fundo, e acham que pode fazer qualquer coisa para Deus, que Deus não está nem aí, não está conseguindo ver, como o homem não consegue ver. Irmãos, submeter-se a Deus é doar-se para Ele por completo. É falar para Deus: eis-me aqui, faça a tua vontade em mim. Eles não consigo. Precisa aprender, precisa clamar, precisa pedir a Deus essa dependência. Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Senhor, eu quero ser dependente. Senhor, eu quero dependência total de Ti. Senhor, eu preciso ser dependente de Ti. O interessante, amados, é que o nosso maior exemplo de vida é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Ele diz: sede meus imitadores. Mas ao lermos os evangelhos, ao lermos a palavra de Deus, vamos descobrir que Jesus era totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Jesus não agia por vontade própria. Tudo o que ele fazia era no mover do Espírito Santo, era no direcionamento de Deus. E isso fica muito claro naquilo que nós lemos. Jesus fazia somente aquilo que Deus o direcionava a fazer. Jesus Cristo fazia aquilo que Deus o levava a fazer. Jesus Cristo fazia aquilo que era comissionado pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos pegar esse exemplo de Cristo e nos sujeitarmos à vontade do Senhor, mesmo que seja morrer numa cruz. Pagar com sofrimento, para amá-lo, para servi-lo, para fazer a sua obra. Nós não podemos ter como parâmetro as coisas dessa vida, mas o nosso parâmetro de vida é satisfazer aquele que nos chamou para esta batalha, é satisfazer aquele que nos convocou e nos colocou nas mãos as armas para pregarmos o santo e bendito Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos ao Senhor, morra para o Senhor, morra diante do Senhor, para que a vontade de Deus o faça vivificar. E quando você assim age, o Senhor te exaltará, o Senhor te honrará, o Senhor te fará vencer todas as coisas, vencer todas as dificuldades, te encherá o coração da paz, da alegria, da satisfação, e honrará o seu ministério, honrará a tua palavra,
Porque é isso que o Senhor nos diz. Esse exaltar não é exaltação pessoal, mas é uma exaltação visando o seu reino, visando a sua própria glória. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele visa unicamente receber a glória como resultados. Nunca esqueça disso, tá? Tudo que você venha fazer, que seja para que Deus seja honrado, que todas as tuas ações, o único que receba a glória seja o Senhor, seja o Senhor. E você que está passando por dificuldade no teu ministério, reveja, veja se tuas mãos estão verdadeiramente limpas, veja se você não está sendo assim de ânimo dobre. Procure de Deus o discernimento, veja o que está acontecendo. Prepare-se, prepare-se. Fique de pé e não corra de Satanás, mas corra contra Satanás, ao encontro dele com as espadas, com as tuas armas em mãos, e passe sobre ele como se fosse um rolo daqueles compressor. E você verá que Deus vai te honrar, mas é preciso submeter-se a Deus, é preciso submeter-se a Deus. Gente, não esqueça, submetam-se ao Senhor em todos os aspectos da tua vida e verás o agir do Senhor na tua existência. Que Deus abençoe a tua existência, abençoe a tua vida. Nós lemos Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 10º. E que Deus abençoe esta palavra, que ela faça a diferença na tua existência, em nome de Cristo Jesus. Amém, amados.